Boa tarde, pessoal, novamente, bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando hoje mais um debate do LIER, nossa reunião quinzenal de discussão das produções que têm sido desenvolvidas pelos membros do grupo, pelos pesquisadores e pesquisadoras do grupo, nas suas diferentes fases de formação, de pesquisa, no PIBIC, nos TCCs, nos mestrados e também nos projetos de doutorado e depois, né, na finalização das fases aí também da formação do doutorado, o pessoal volta para apresentar para a gente os trabalhos. Então a gente tem hoje aqui mais um trabalho para apresentar do ciclo de PIBIC que está sendo realizado ainda, né, do último ano, o trabalho do João Vitor Tavares, intitulado Igreja e o Fascismo Italiano no Jornal Católico O Semeador, 1924-1929. João, muito obrigada por aceitar participar aqui da nossa roda. Você fica à vontade, pode falar aí tranquilo, e aí depois que você terminar a apresentação a gente abre para discussão com questões e comentários. Fica à vontade, querido. Certo, novamente eu gostaria de falar boa tarde a todas e a todos. A professora já adiantou, né, já falou o título aí, mais ou menos sobre o que trata. Eu gostaria de começar falando que esse é um projeto antigo já, né, aqui que a gente tem feito com a professora Irineia e os demais colegas, a Francine, o Alexandre e o Pedro Lucas, que eu acredito que estejam aqui também assistindo. A gente começou em 2019 e de forma rápida a gente teve que acabar escolhendo os temas. Inclusive, o tema meu inicial, inclusive não era nem fascismo. Eu tinha começado com a Primeira Guerra Mundial, né, quando a gente estava pegando os anos ali da década de 1910 no jornal. Só que o Semeador ele tem muitas quebras ali de anos, tem algumas ausências, eu não lembro quais são os anos agora que estão em falta, mas eu peguei ali já no fim da guerra, acho que 1918, então, assim, não foi para frente, né? Já peguei ali já falando mais sobre os acordos de paz, sobre a guerra em si já não tinha mais tanto assim interesse. Então, né, teve alguns anos ali depois da guerra ainda que também estava em falta no jornal, acho que depois 1921 e 22, que 22 é inclusive quando acontece a marcha sobre Roma, né, com Mussolini e o fascismo na Itália. E então eu comecei ali mais ou menos a partir de 1923, 24, né? Então, tecnicamente, 23 seria, mas foi com a ajuda de um colega que estava mapeando, né, o livro desse ano, 1923. Eu pego ali tecnicamente mais 1924, que é justamente quando o jornal começa a opinar mais sobre o assunto. E ali eu fui percebendo, né, que eles tinham esse grande interesse na temática do fascismo, né, assim que muitas publicações, não só deles, mas eles também republicavam de outros jornais aqui no Brasil, principalmente esses vindos do Sudeste, né, Rio e São Paulo, e também, esqueci até que eu falo. Enfim, então assim, tem artigos publicados, inclusive textos escritos pelo próprio Mussolini, né? Então, a gente percebe que, assim, já em 1904 eles publicavam muitos assuntos por Mussolini, mas diretamente, obviamente, a Igreja, né? A Igreja Católica. E o que o Mussolini tinha a dizer sobre a Igreja, né, mensagens de apoio, que foram começadas a publicar. Eu acho que vale a pena aqui falar um pouco do início ali do Mussolini e do Pio XI, ali no início da trajetória, né? O Mussolini era um cara ali que foi ganhando mais destaque, né? Ali teve seu início ali de fama no meio da Primeira Guerra Mundial, enquanto ele ainda fazia parte de um partido socialista na Itália. E
como ele era a favor à guerra, ele acabou, né, sendo chutado do partido e criou seu próprio jornal, né, e inclusive recebia ajuda dos grandes industriais e da elite na Itália. E a partir daí ele começa, né, falando sobre o seu apoio à guerra e também essa criação dessa nova ideologia que ele vinha criando aí do fascismo. E nessa época ainda o Papa não era, né, o Pio, era o Bento XV, que na verdade acho que a gente pode dizer que ele era um Papa até mais light, né, que o Pio. O Pio, esse Papa que vem a seguir, ele é um Papa assim mais rígido, mais anticomunista, né. E esse é uma das principais preocupações do jornal, né, esse medo do comunismo e essas outras demais religiões que eles abordam no jornal, né, como a religião protestante, maçonaria, etc. Então, assim, a gente tendo em vista, né, que o Brasil é um país que se torna laico aí no fim do século XIX, né, junto com a proclamação da República. Então, assim, eu acho que esse seria um dos principais motivos, né, do interesse também do jornal, essa ligação, esse medo ao comunismo, né, já que o fascismo na Itália seria um movimento que vinha para combater essa ideologia que ameaçava, né, a hierarquia da igreja, que eles tinham bastante medo. Então, assim, quando o Mussolini ascende o poder, ele tenta conciliar ali com as grandes instituições do país, já que a ideia dele, inclusive, né, do fascismo não era exatamente, não batia com o que veio a ser, né? Assim, ele percebia que para colocar em prática tudo que ele acreditava, tudo que ele queria e as outras pessoas que estavam no partido fascista dele, seria assim inconcebível, né? Então ele percebia que tinha que fazer alianças com as grandes instituições na Itália. Então aí a gente está falando da monarquia, do exército, dos grandes industriais e, claro, aí o clero também. Porque, assim, toda essa ascensão dele não teria acontecido se ele não tivesse o apoio, acho que é importante ressaltar que não teria conseguido sem esse apoio dessas classes. E a gente vê aí que o principal motivo deles apoiarem, né, o regime fascista, né, como o sistema liberal estava em crise e tinha esse medo, né, do comunismo, então eles viram ali que o fascismo, antes de tudo, assim, era a melhor opção. Né, a igreja também fazia parte desses grupos que apoiavam. De início ali nem tanto, mas foi mais a partir desse ano de 1924, né, uns 2 anos depois, que começaram a ter mais troca de mensagem entre os dois. Então a gente vê que ali no jornal eles gostam de publicar muitas mensagens do Mussolini, né, referente à igreja, né, a gente começa a observar, como eu falei antes, esse grande interesse do jornal no fascismo. Então, assim, tem dos assuntos mais variados, né. Tem mensagem, por exemplo, do Mussolini falando sobre a importância que ele chama aqui da gente na América Latina como raças neolatinas, né, estarem conectadas com o catolicismo, né, e que isso é importante para o progresso da nação, etc. Também tem outros assuntos como ele falando sobre esse medo, né, esse medo também que o jornal tinha, o pessoal lá na Itália, na igreja na Itália, os imigrantes italianos que vinham para o Brasil, tem também mensagens referentes a eles, com medo que eles pudessem cair na lábia protestante, né, como eles falam. Também uma das coisas que é citada também no jornal, também que é uma grande preocupação lá em Itália, é com a educação religiosa no país. Assim, então tem muita essa questão deveria haver um ensino religioso mais intenso aí, né? Tanto na Itália, e aí o pessoal do jornal via também que o mesmo que deveria ser feito aqui no Brasil, né? Então, assim, os crucifixos na sala de aula são um dos primeiros, como é que eu posso dizer?
Um dos primeiros ganhos aí que a igreja teve, que eles queriam, era a volta dos crucifixos na sala de aula. Inclusive, eu não sei se alguém já viu o filme do cineasta italiano Federico Fellini. Eu acho que o nome do filme é Amarcord. Eu assisti há um tempo atrás. Se você observar nesse filme, nas salas de ensino na Itália, tem sempre o crucifixo, né, aquele ensino religioso. Você vê que tem a figura tanto do Papa, quanto do Mussolini, quanto do rei, né, o monarca. Outro assunto bastante abordado no jornal, falando sobre o fim do divórcio, né, na Itália, e que o mesmo deveria ser trazido aqui para o Brasil também, essa ideia. Eu acho que o divórcio só volta a ser permitido na Itália, inclusive nos anos 60, não lembro bem agora. Então, assim, essas foram as primeiras... Ô, Francine, pode passar aí, por favor, tinha até esquecido de falar. Uma das primeiras vantagens aí do regime foram isso. O ensino religioso nas escolas primárias, o fim do divórcio, o Mussolini também fez esforços para salvar o Banco de Roma, a reconstrução das igrejas que tinham sido atingidas na guerra. E tem um assunto também bastante curioso, né, aqui no jornal, que é sobre esses jogos de azar, que foi uma das políticas de Mussolini na Itália, na qual ele fechou salões de jogos, esses jogos de aposta, e uma das principais teclas aí que o jornal aperta é na questão do jogo do bicho. Então, eles falam que isso é algo que devia ser trazido, né, para cá, tipo, acabar com esses jogos. Eles falam até em outro país, acho que é a Argentina, aqui na América Latina. E eles falam justamente assim, né, que falta uma pessoa, um governante, um presidente aí de pulso, igual é o Mussolini lá na Itália, né. Então, ele, em vários momentos, na verdade, eles foram referidos como o grande chanceler, né, italiano, sempre assim, falando de forma elogiosa sobre Mussolini. Então, assim, esse interesse do jornal vem, inclusive, justamente assim, em um momento na década de 1920, né, onde a hierarquia católica intensificou aí um processo de recristianização da sociedade civil brasileira, né? Então, assim, Mussolini, que era um cara assim que estava reerguendo a imagem da igreja na Itália. Então, assim, quando o jornal falava que o mesmo deveria ser feito no Brasil, né? Porque eles acreditavam que estavam perdendo espaço e que esse espaço que eles haviam perdido precisava ser recuperado. Então, aí passa ali o Jornal do Semeador, depois de 1924. Ele passa mais alguns anos ali ausentes no jornal, acho que o ano de 1925. Aí volta para o de 26. No ano 26, quem estava inclusive era a professora que estava pegando esse ano, eu acho. Eu não anotei muito, mas não tinha tanto assunto assim também, no 1926. E eu acho que passa mais alguns anos, não sei se é 27 ou... Enfim, até tem 27, 28, 29, eu acho, mas não aparece tanto assim mais, principalmente em 1928 pouco aparece algo sobre o fascismo. Então, assim, no ano de 1929 é que volta assim, uma enxurrada de publicações sobre o fascismo e Mussolini, justamente pela uma questão aí que foi o ápice, né, dessa ligação entre Mussolini e o Papa Pio XI e a igreja, que foi a questão romana, né? E aí eu acho que vale falar um pouco aqui a história para quem não sabe sobre o que foi essa questão romana ali em meados no século XIX. Houve ali uma disputa, né, para a unificação italiana. Então, assim, essa região que a gente hoje conhece como Itália, né, era toda quebrada, né, e acabou ali havendo algumas disputas para unificar o país.
E no caso ali na região onde estava o Papa, né, onde a gente chama de Vaticano, não estava fazendo parte dessa unificação, eles recusaram. Então o Papa ficou trancafiado ali na área dele por todo esse tempo. Então, assim, depois partir disso, né, essa ligação da religião com o Estado, né, ficou tensa, assim. Então, foi a partir desse momento que eles começam a perder espaço. Então, algumas coisas que eles haviam perdido, né, inclusive eles reconquistaram agora com Mussolini no ano de 1929. Então, ô Francine, passa aí de novo, por favor. Então, assim, é de 1925 a 1929 que começam ali as primeiras negociações, né? Tendo o ápice aí, como eu falei, em 1929, essa resolução da questão romana. Né? Então, assim, o primeiro passo, inclusive, dessa parceria foi tornar o catolicismo como a religião oficial do país lá na Itália. Então, assim, neste acordo, a cidade do Vaticano ficou aí como um território considerado soberano, né? E o ensino religioso obrigatório, que antes era só para a área primária, também agora ficou obrigatório para o ensino secundário. E, inclusive, havia um grupo, né, da Ação Católica. Eu esqueci agora quando a Ação Católica começa no Brasil, mas lá na Itália já tinha tempo. E esse grupo da Ação Católica, muitas vezes, entrava em desacordo com o fascismo. Então, eles peitavam, né, e tal. Queriam mais autonomia. E o Mussolini, as milícias, né, fascistas de Mussolini, que atacavam a todo tempo também os comunistas, o segundo alvo deles era a Ação Católica. Então, porque assim, para Mussolini, o regime dele, né, a imagem dele teria que estar acima da igreja. E a igreja achava que eles que deveriam estar acima. Então, a Ação Católica era o que questionava, né, o fascismo. Então, Mussolini não gostava disso e se diz que ele enviava as milícias fascistas para fazerem ataques nesses grupos. Então, assim, o que foi prometido nesse acordo é que esse grupo, né, da Ação Católica poderia operar livremente. Então, assim, o Papa Pio sempre tentava conversar ali com Mussolini e ver essas questões. E eram feitas pazes e depois acabava, enfim. Era assim a relação, meio complicada. Também uma grande quantia financeira, né, também foi dada a Santa Sé aí nesse acordo da questão romana. Enfim, muitas vantagens obtidas foram feitas com esse acordo de 1929. Houve até muita festa no país, né? Aqui no Jornal Semeador mesmo, era toda semana foram publicadas notícias, tanto deles quanto republicadas. Então, houve até muita comemoração, houve uma eleição lá na Itália, não preciso nem dizer que uma eleição assim só de fachada, né? Que tinha um partido único, era só para... E dizem que tinha várias faixas, assim, muitos falavam que era, né, pelo Papa e pelo Duce, né, como era chamado Mussolini, nesses eventos festivos. Então, assim, teve bastante repercussão no jornal. Eu acho que eu separei até um trecho. Pode passar, Francine, para o próximo. Tem até um trecho que eu peguei aí do jornal. E o que eu pude notar também, assim, que eu peguei, né, de outros jornais, na verdade foi uma tese que foi utilizada né, também, que teve grande repercussão, né, em outros estados, como, por exemplo, o estado do Ceará, que eu peguei uma tese, eu esqueci o nome da moça agora, que é do jornal Nordeste, então, assim, as notícias eram bem similares. Eu separei um trecho também em que fala desse jornal. Eu, Francine, passa aí, por favor, acho que tá no próximo, né? Se não.
né, que ele fala aí, né, que um jornal católico chamado Nordeste também se pronunciava em relação às notícias da questão romana, com empolgação, né, que para o diário enfatizar o Tratado de Latrão era, sobretudo, valorizar um exemplo que serviria de inspiração para a política religiosa que se pretendia ser implantada no Brasil. Né? Então, assim, diz que o jornal tinha a ideia de novos tempos, né, nos quais a religião retornaria para o lado da política, com a concordata italiana era claro nas páginas da Gazeta que havia aí um discurso que pronunciava o início de uma nova era. Acho que eu tenho até nesse último relatório que eu acho que eu não enviei no grupo porque foi tão curtinho, que era uma continuação desse, que eu falo até um pouco de uma relação do Vargas com a igreja também, que não tem essa força, mas foi similar, né? Que um ponto em comum que eles tinham aí com o fascismo italiano também foi essa aproximação com a igreja nos anos 30, né? O Vargas, vale dizer, ele era um cara assim, cético como Mussolini, né? Esqueci de falar, o Mussolini era um cara assim bastante anticlerical, né? Que teve que guardar isso para si, para poder fazer essa ligação com a igreja. Então, assim, o Vargas, como ele percebia a importância da igreja, né, como instituição e o ideal da ordem, né, podendo assim trazer para si, né, aí setores que não estavam sob a sua influência. Então, assim, a igreja no Brasil, assim como na Itália, percebeu também que apoiando o governo, né, alcançaria em parte seus objetivos, sendo um deles aí, um que teve sucesso na Itália, que foi o ensino religioso nas escolas públicas. Então, assim, depois desse período, começa a se notar alguns atritos entre Mussolini e o Papa, por causa daquela questão que eu falei agora há pouco, da ação católica, que veio a intensificar aí nos primeiros anos da década de 30, né, 1930 e 1931. O Papa teve até que lançar uma encíclica, né, pedindo para que contra o fascismo, né, assim, entre aspas, pedindo para que se parassem esses ataques, né, e aí os fascistas, né, negavam que tivessem fazendo parte desses ataques, que eles que tinham autonomia, eles não tinham controle. O pessoal que respondia pelo partido falava que não tinha incompatibilidade em fazer parte do fascismo e da ação católica. Então sempre havia essa disputa entre os dois para ver quem tomava a frente, né? Quem tinha mais importância. Então, assim, pela bibliografia que eu estou usando, né, se fala que, tipo assim, não durava essa briga entre os dois. Eles sempre, no fim das contas, retornavam a ter contato e acabava fazendo as pazes. Inclusive, infelizmente, eu acho que tem que dizer isso aqui também, que por causa da pandemia, eu não tive mais contato com o jornal, então eu nem peguei assim o ano de 1930, de 29 todo. Seria muito legal ver 1930, 31 e outros anos aí na década de 30, para ter essa ideia melhor, assim, como o jornal passou a ver essas questões. Então eu tive que buscar outros jornais para ver assim qual é a opinião, como é que a imprensa católica estava olhando para essa questão. E aí eu peguei aqui infelizmente eu não separei um trecho aqui dele, mas tem o jornal católico A Cruz, que é do Rio de Janeiro, né? Então assim a gente vê que lá eles estavam realmente batendo de frente, né, com essa questão do fascismo, né? Tava também assim publicando toda semana contra o fascismo, né, dizendo que é incompatível, né, você fazer parte, você ser católico e ao mesmo tempo querer ser fascista. Então teve aí uma disputa. Infelizmente eu não tive mais acesso ao semeador, mas seria importante aí para ter uma ideia melhor, né? Por causa da pandemia atrapalhou bastante. Então assim que puder retornar lá,
seria importante ver essa questão aí, essa disputa, como é que estava sendo vista pelo jornal. Cara, mas acho que eu falei muito rápido. Eu montei aqui um roteiro e falei. Professor, acho que eu paro aqui por enquanto, para alguma pessoa quiser comentar alguma coisa. Tá certo, João. Tem alguma coisa do slide que você quer aproveitar? Não sei se você está conseguindo olhar. Tô. É porque, ser sincero, eu não sou bom com slide, não. Eu não consigo me concentrar com slide e a minha fala. Aí eu acabei não dando muita ideia, assim. Aí eu deixei pro pessoal ler, mas acho que eu deixei pouco tempo, não foi? Não, tudo bem. Tem mais slide para passar, Fran? Só para a gente, a curiosidade aqui de ver. Se não, pode tirar então. Pode tirar o slide, a gente abre para discussão. Então, muito obrigada, João. Vamos abrir agora para o debate, questões, comentários. E aí, por favor, é só levantar a mãozinha ou chamar no microfone. Não fiquem tímidos, inclusive os nossos visitantes, fiquem à vontade para perguntar. O pessoal do grupo teve acesso ao relatório PIBIC que o Pedro deixou lá disponível. Cezinha, por favor. Boa tarde, pessoal. João, a sua pesquisa é muito interessante, né? É muito promissora, né? Apesar de ser um relatório, né, do PIBIC, né, como ex-PIBIC, eu sei, né, das limitações que tem que ter em relação ao conteúdo, né, que tem que ser apresentado nele. Mas ficou assim algumas dúvidas ainda, assim, em parte, e aí algumas propostas de indicação para você, se você quiser, certo? Desculpa. Então, primeiramente, as referências que correspondem lá no relatório foi por causa, eu acho que foi por causa de limite de página, né? Provavelmente você deve ter lido mais do que do que você apresentou no seu relatório, porque eu senti um pouco falta assim do diálogo, né? Assim, com alguns autores, principalmente assim com autores com as obras do Ceila, né? Porque a gente sabe que tem uma obra ali, né, sobre a história da Igreja do Brasil a partir de 1930, que ele trabalha, né, que se eu não me engano, é o Oscar Beoso, que ele trabalha com vários aspectos que você acabou de descrever para o período, né, incluindo, né, essa questão dessa relação da Igreja e a política nesse contexto, a questão do patriotismo, do ultranacionalismo, né, que se destacou nesse período em relação dentro da igreja. Eu acho que seria interessante você, se você conseguisse, né, essa obra, ou se você conseguiu, né, ter acesso a essa obra no futuro, né, caso você queira dar continuidade a essa pesquisa, né, dar uma lida, ou no caso referenciar ela. Eu senti falta, em partes também, eu senti falta do nosso clássico Scott, né? Talvez pudesse contribuir também de alguma forma para você. E durante a leitura do seu relatório, eu fiquei pensando no seguinte: você já pensou na possibilidade assim de você dialogar para além do semeador? Porque quando eu estava lendo o seu texto, eu me lembrei muito das cartas pastorais que eu trabalhei no meu BEDAI, entendeu? Em específico, as cartas pastorais entre os anos de 1920 a 1930, né? Se eu não me engano, tinha vários elogios, né? E alguns bispos em específicos, né? Relacionados a como as relações que estavam sendo elaboradas lá na Itália, né? Elogios ao governo
de Mussolini e outros aspectos, né? Então, eu acho que seria interessante, né? Porque a gente sabe, né, que alguns desses posicionamentos que aparecem nos jornais, eles seguiram um direcionamento da hierarquia, né? Então, assim, percebendo como o episcopado, né, estava se comportando, se estava tendo apoio ou não, essas coisas, eu acho que seria bem interessante para você conseguir, assim, dialogar o contexto nacional com o local, né? Assim, os debates, né? Para assim, conseguir filtrar, né? Esses encaminhamentos, né? Se por assim dizer, né? Tem por exemplo, cartas que falam sobre a questão do anticomunismo, né? Também nesse período, sobre a questão da guerra. Então, isso de certa forma pode, pelo menos eu enxerguei assim que poderia lhe ajudar, sendo que, né, assim, você como o pesquisador, talvez você que no final decida, né, mas assim foi alguns insights que eu tive, né, eu acho que só isso. Obrigado aí pelos comentários, aí pelo conselho. Eu até gostaria que você pudesse colocasse aí nos comentários a bibliografia, o nome do livro, né? Você citou e tal. É realmente assim uma deficiência minha, assim, saber mais sobre a igreja, ter mais bibliografia, né, sobre a igreja em si. Já tem bastante coisa que a gente lê com a professora, mas que eu acabei não desenvolvendo aqui, colocando no relatório. Mas eu realmente estou devendo isso. E sim, também pretendo trabalhar, né, com outras fontes, inclusive, se der, expandir para outros jornais que tenho aqui em Maceió, né, dessa época. Obrigada, César, João. Mais alguém, pessoal? Não fiquem tímidos. Bom, eu queria só elogiar a apresentação, eu gostei muito. Eu sou visitante aqui, mas quando eu vi a notícia de que ia falar sobre o fascismo aqui em Alagoas, eu achei muito interessante, porque como a gente vai dar aula, eu acho muito bom nós trazemos para a sala de aula para que o aluno veja que Maceió está no mapa e Maceió está na história, né? E eu achei isso muito bom colocar Alagoas no tema mundial, assim. Tem a sua repercussão regional, mas está no tema mundial. E eu achei isso foi a coisa mais da hora. E sim, eu queria saber como é que a pessoa faz para ter acesso ao Jornal Semeador? Só indo lá mesmo na Arquidiocese ou ele já está digitalizado? Eu me lembro que estava digitalizado alguns anos atrás. Mas só isso. Responda aí, professora, esse negócio do jornal. Está digitalizado não, né? Ei, João, eu respondo. Ô, Herbert, obrigada pelo seu interesse. O jornal Semeador, ele está mais disponível no Instituto Histórico, esses primeiros anos do século XX, nas primeiras décadas, né? Ele é fundado em 1913 e lá no Instituto Histórico tem uma ótima coleção do jornal a partir de 16, na verdade. O primeiro exemplar de 13 no arquivo da Cúria tem. O exemplar, um único exemplar original, mas nós temos o primeiro número digitalizado pelo CPDIS que está disponível na internet. Os demais, na segunda metade do século XX, o CPDIS tem alguns exemplares digitalizados que você pode ter acesso lá, é só chegar lá no CPDIS, levar um pendrive que a gente passa para você, e no arquivo da Cúria tem a partir dos anos 60. Os originais. No Instituto Histórico tem a coleção a mais completa que nós temos conhecimento, né, que vai aí de 1916, tem umas falhas na série, como o João falou, então ele tem uns pulos, né, o jornal ele tem 6 meses de 16, que inclusive estão disponíveis no Arquivo Nacional, na Hemeroteca Digital Brasileira, depois pula e tem 17, 18... acho que 19 tem alguns números. Na década de 20 ele ficou fechado um tempo, depois voltou por questões econômicas, então pula e aí segue assim, da meados de 20 até hoje esse jornal está disponível.
Então você pode chegar lá no Instituto Histórico, pedir para consultar, que tá à vontade. E o que a gente tiver digitalizado, a gente disponibiliza também. Ele falou assim, achou legal colocar Alagoas no mapa. Seria até bom também, né, ver mais sobre o integralismo também em Alagoas no futuro, caso eu vá também para essa área, talvez sim, aí nos anos 30. Acho que até tem um trabalho já sobre isso, né, integralismo em Alagoas, acho que também tem mestrado sobre isso, aí se quiser procurar também, esqueci o nome da pessoa agora. Tem um mestrado que foi defendido na pós-graduação. Eu também esqueci o nome do companheiro, mas ele foi orientando, eu acho que da professora Paula. Né? E tem um trabalho sobre integralismo em Alagoas. É muita coisa ainda que precisa pesquisar, na verdade, né? Sobre esse tema e sobre a igreja aí na Primeira República e depois no período Vargas. Na verdade, a gente está faltando uma historiografia mais específica, mais aprofundada sobre o processo histórico nesse período, né? Eu tenho, assim, algumas considerações para fazer, mas eu não queria falar agora. Aí, quem aí quer ir primeiro? Continuar a conversa? Bem, se ninguém se anima, eu vou falar então. Eu queria, assim, pedir para o João explicar um pouquinho mais algumas coisas sobre o projeto para, talvez, né, esclarecer também a problemática que está por trás. Porque esse ciclo do PIBIC, que o João está participando, Francine, o Pedro e o Alex também participou dos 2 primeiros anos, ele é um ciclo focado na imprensa católica. Então, nos 2 primeiros anos a gente focou na imprensa católica a partir do jornal O Semeador, porque a ideia era, de fato, avançar na análise da imprensa católica aqui em Alagoas, né? Eu havia trabalhado no pós-doutorado com a imprensa católica ali bem nos primeiros anos do século XX, com o jornal A Fé Cristã de Penedo. E aí, como o Semeador ele foi fundado em 1913, a sequência lógica mais ou menos desse período seria de fato pegar o jornal oficial da Arquidiocese e trabalhar com ele, né? Então a ideia primeira era trabalhar exatamente o período da Primeira República. A pandemia atrapalhou muito o desenrolar da pesquisa, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer o levantamento de algumas informações, principalmente de temas muito presentes nessa imprensa. Então, como o contato que a gente teve primeiro foi com esses números desse período aí, espaço-temporal, dos anos 20, aí surgem as temáticas que eles estão trabalhando, né? No caso do João, como ele falou, a questão da guerra, e depois esse desdobramento para o tema do fascismo, que vai aparecendo nas fontes. A Francine, já interessada na questão das mulheres, como ela apresentou na nossa última reunião, e o Pedro agora trabalhando com a questão do tema da educação, né? Então, isso para nós é interessante por quê? Porque essa imprensa católica, ela é uma imprensa extremamente engajada aqui em Alagoas. Ela participa, quer dizer, ela é uma imprensa que ela é religiosa, mas ela é também noticiosa. Então, o Jornal Semeador chega um período, inclusive, que ele é um jornal diário. Ele publica notícias. E nesse período aí que os meninos estavam trabalhando, que o João pegou, por exemplo, as notícias da guerra, elas chegam via telegramas, né? Então eles vão anunciando, vão acompanhando os acontecimentos, os desdobramentos, as notícias locais, as notícias nacionais, as notícias internacionais. É claro que o jornal ele tem um viés, né? O viés dele religioso, a defesa dos interesses católicos, de uma perspectiva religiosa que está ali nas disputas, exatamente nesse momento em que a igreja é recém-separada do Estado, né, é muito forte, bastante presente nessas questões. E aí fica sendo interessante realmente na pesquisa que o João traz e que o César comentou na sua potencialidade, porque a gente começa a amarrar ou tentar enxergar essas aproximações, né? Quer dizer, o jornal ele tem uma linha editorial que ele elege os temas que ele vai trabalhar e uma argumentação que participe, é claro, de um diálogo mais amplo sobre a igreja no mundo, no Brasil e aqui em Alagoas, né? Então tem sempre esses ciclos assim desse movimento do geral para o particular para o geral, né? Então, por exemplo, como o João falou, quer dizer, as questões que
a igreja, que o jornal Semeador, vamos pensar especialmente o seu redator principal, que é o cônego Antônio Valente, que era o cura da arquidiocese, né? Ele era o vigário da arquidiocese, o vigário da catedral, por 50 anos ele foi vigário da catedral, e foi um dos fundadores, né, do jornal, que foi fundado na época do bispo Dom Manuel Lopes, né, que foi o terceiro bispo e primeiro arcebispo, né. Então esses temas, eles são os temas que estão sendo debatidos na Itália, mas eles ressoam aqui mesmo por conta do contexto local, a questão do ensino religioso, quer dizer, essa coisa de você ter de fato uma constituição que separou a igreja e Estado, que laicizou o ensino. Então isso sempre foi um tema de disputa para a igreja, né? O tema do divórcio, esses temas da moral religiosa, que atingem diretamente o comportamento das famílias, o comportamento das pessoas nesse mundo moderno aí que vai se apresentando. Então, como o tema do jogo do azar, que ele falou, né, que ele trouxe. Então, tudo isso realmente é bastante interessante, né? Aí, João, eu queria que você tentasse, assim, elaborar um pouquinho mais, então, a partir dessa historiografia que você está levantando, né, e está estudando, o que você acha que vai ser mais útil para o encaminhamento para o seu TCC em cima desse tema, porque esse ciclo PIBIC ele vai se encerrar agora, né? E a respeito do integralismo, assim, isso é muito interessante e complexo também, né? Estou usando a palavra interessante muitas vezes e aí parece que esvazia, né, dos conteúdos, porque se tudo é interessante, nada é interessante, né? Não sei se o pessoal do grupo aqui se lembra, talvez, da participação que o professor Cândido Rodrigues teve com a gente no ano passado, início desse ano, debatendo bastante sobre as questões em torno da chamada direita católica, né, que é do período aí, ele pega mais anos 30, 40, e aí ele teve aí vários momentos com a gente, discutindo, as reuniões estão gravadas, quem tiver interesse pode rever ou ver lá no YouTube do CPDIS, né. E aí eu fico pensando, João, e ver se você consegue refletir com a gente um pouco da recepção dessas ideias fascistas no Brasil, porque a igreja mais ou menos é aquilo, né? Não é uma situação como você apontou, não é que eles são amiguinhos sempre e eles estão dando bem sempre, né? Tem tudo a ver com o contexto específico do Vaticano, da Santa Sé na Itália, e exatamente com aquilo que aproxima ou distancia em relação às ideias, né? Ou as propostas como projeto político, né? Então, num primeiro momento, talvez, e aí eu não sei, eu estou colocando para reflexão aqui, eu gostaria de ouvir o professor Pedro e os demais, se a igreja não ajuda a preparar um pouco da recepção dessas ideias fascistas aqui, num primeiro momento trazendo isso, né? Está acompanhando na medida que, enquanto essa política fascista na Itália ela é interessante para a igreja, então ela está sendo bem recebida. Na hora que começa a tretar, porque eles também não estão de acordo, né, ideologicamente em tudo, e principalmente no controle que o fascismo vai fazer lá do Estado e da sociedade italiana, a coisa começa a se distanciar. Mas eu recordo em pesquisa, eu estou falando demais, gente, eu sei, mas eu já vou terminar. Eu fazendo a pesquisa sobre a imprensa católica, sobre a fé cristã, eu encontrei o filho do fundador do jornal que eu estudei, o Aquiles Melo. O filho dele, o Aquiles Melo Júnior, foi seminarista aqui em Alagoas, se tornou padre aqui em Alagoas, recebeu as ordens do primeiro bispo, Dom Antônio Brandão, e só que depois ele foi para o Rio de Janeiro e atuou lá a vida toda. E ele chegou a ser vigário da Candelária, lá no Rio de Janeiro. E pesquisando sobre o pai dele, nos jornais do Rio de Janeiro, procurando o pai dele, encontrei notícias sobre ele. E, segundo as notas de jornal, ele havia sido preso durante a intentona integralista no Rio de Janeiro nos anos 30. Ele e o sacristão da igreja que ele trabalhava, né? E, assim, me parecia que havia muitas outras informações a respeito daquele momento, exatamente no governo Vargas, quando você está tendo ali uma repressão tanto para os integralistas, para os comunistas, né? O negócio está pegando para todo lado.
Mas você parece que tem links, né? O Herbert trouxe essa coisa, né? Alagoas está no mundo, exatamente, está no mundo, né? Você tem links aí entre essas ideias que circulam de um certo modo internamente na igreja e aquilo que está se dando. Desculpa, eu vou parar de falar. Mais uma coisa. Vamos lembrar aqui do debate que a gente fez com a Fabrízia sobre a Igreja Católica Brasileira. Então, nesse ambiente do cristianismo, dos catolicismos, né, também a Igreja Católica Brasileira ela vai fazer uma certa leitura e recepção aqui em Alagoas dessas ideias, né? Não sei se foi Plínio Salgado, acho que Plínio Salgado chegou a vir fazer palestra aqui no seminário, para os seminaristas aqui em Maceió. Então a gente tem realmente fontes, dados, pistas, indícios que mostram essas aproximações, mas precisa de mais pesquisa, precisa de mais atividade em torno, né? Então, João, vê se você elabora um pouquinho aí sobre como que você está pensando isso, ou que você conseguiu chegar a ver alguma coisa sobre isso, né? Se você falou ainda que teria que avançar mais, eu entendo, né? Mas como que você está pensando, então, de desdobramentos da pesquisa para atender aí as demandas do TCC e de avançar realmente, né, no trabalho? Desculpem se eu falei demais. A professora, a senhora falou tanto que eu estou pensando aqui. Aí a pergunta seria exatamente qual, assim, sobre essa questão de avançar, que seria necessário avançar mais, com essa questão do... Como que você está pensando o desdobramento para o seu TCC? Ah, sim. Mas assim... Não sei se eu entendi a pergunta. Não, assim, veja, você não precisa lidar com o negócio do integralismo, se não é isso a sua pegada. Eu é que viajei aqui no negócio do integralismo. Mas daquilo que você está pensando aqui no encerramento do ciclo para o desdobramento para o TCC, o que você chegou a pensar? É porque eu também fico pensando assim, pós-TCC, né? O que eu faria também depois do TCC, aí no caso no após e tal, se eu conseguiria trabalhar com essa questão do integralismo. Aí eu tô até meio sem saber aonde parar, né, nessa, o que abordar, ou se ampliar mais, o que seria mais correto agora para o TCC. Tem uma questão até ver também os outros jornais, né, para ver se eles chegam a falar do integralismo, não sei se vou achar muito isso no Semeador. E aí tem até aquele jornal que você me mandou algumas fotos, algumas imagens, eu acho que foi o Jornal de Alagoas, né? E, enfim, não sei. Comentários, meu povo? Pedro? Professor Pedro? Bem, então deixa eu também dizer uma coisinha. Essa questão do integralismo em Alagoas me interessa muitíssimo. Eu tive uma notícia não confirmada, ainda não tenho detalhes, de que meu pai, em tempos muito antes de ele se casar, mas na juventude dele ele foi integralista. E eu vim a saber disso há alguns anos atrás. Ele era muito conservador, ele foi simpatizante da TFP. Essa fase dele eu conheço, mas a fase eventualmente integralista dele, eu não tenho nenhuma informação. E o que eu vim a saber, por um primo mais velho, é que ele, morando em São Paulo, foi perseguido na época que o Vargas bateu em cima dos integralistas e o refúgio dele foi Alagoas. Ixi. Que ele passou alguns anos aqui em Alagoas, no final dos anos 30, começo dos 40, eu sei que ele passou. Mas se a causa foi essa, é uma coisa que me interessa por razões óbvias. Enfim, recuperar, de maneira que eu vou, inclusive, atrás dessa dissertação a que vocês fizeram referência. Não sabia que havia uma dissertação sobre integralismo em Alagoas defendida no nosso programa.
Tem, é das primeiras turmas, a primeira ou a segunda turma. Nossa, realmente me escapou o nome do menino, que na verdade já é professor, né? Ele está trabalhando na rede pública. Mas foi orientando de Paulo. Acho que é Gustavo. Tem um texto sobre integralismo em Alagoas. Esse texto eu tenho. Eu acho que é esse mesmo, Gustavo Bruno Costa Neri. Isso, exatamente, Opa, Gustavo. Deixa eu anotar aqui, peraí, Gustavo Bruno Costa Neri. Eu vou anotar aqui no chat. Para mim foi uma grande surpresa isso. Meu pai, quando se casou, quando eu nasci, ele já tinha quase 50 anos de idade. Então, toda essa história anterior, a gente sabe muito pouco. Ele era muito discreto, enfim. Mas eu vim a saber disso numa reunião familiar aí há uns anos atrás. Então, até do ponto de vista pessoal, esse tema me interessa. Mas, enfim, eu ia fazer basicamente, João, duas observações que eu anotei aqui. Ah, maravilha, maravilha. Vou anotar aqui também, peraí. Senão depois, ação integralista brasileira na Terra dos Marechais. Então, Alagoas estava no mapa mesmo, inclusive para eventual refúgio para integralistas perseguidos. Bem, as duas observações que eu ia fazer, uma tem a ver com uma impressão que eu tive, e aí Irineia sabe muito mais dizer se isso corresponde ou não, mas enfim, levantando matérias nos jornais alagoanos do final do século XIX sobre a temática do Belo Monte, Canudos e tudo mais, que é, enfim, um tema sobre o qual eu me debruço há muito tempo e agora eu quero investigar participações alagoanas nessa história. Uma coisa que eu notei muito, o João falou também rapidamente no início da exposição dele, que é o fato de que os jornais alagoanos muitas vezes reproduzem matérias de outros jornais, de outras cidades, de centros maiores, enfim. O João falou disso e eu constatei isso o tempo todo na minha tentativa de levantamento, uma tentativa ainda incompleta, mas enfim, no levantamento até onde eu pude avançar. Quer dizer, as notícias chegam aos órgãos alagoanos de segunda mão, né? Eu acho que isso pode ser visto de duas maneiras. Uma é você dizer, bem, então a matéria não tem maior importância porque não foi produzida aqui, não sei o quê. Mas eu acho que esse dado ele pode ser visto de outra forma também, na medida em que você tem que pensar então que os editores, quem se responsabiliza pelas edições, faz seleção de material, né? Então, quais são os materiais que estão sendo lidos? Quais são os materiais que estão sendo selecionados? A que órgãos se dá preferência? Né? Então, pensar que quem edita o jornal é também leitor. E ao fazer esse trabalho de leitura, né, seleciona, escolhe, filtra, né? Acho que isso pode ser um elemento também a se levar em conta, né? O que você vai mostrar, o que você vai deixar de lado. Obviamente é mais difícil identificar o que se deixa de lado, porque a gente não sabe, eventualmente, tudo que chegou, né, às mãos de quem vai editar o periódico, no caso aqui, o Semeador. Essa era uma observação, não sei se ela tem muita pertinência, mas quando o João falou logo no começo que o semeador fazia esse tipo de reprodução, né, com relativa constância,
isso me remeteu ao levantamento que eu estou tratando de fazer sobre a temática do Belo Monte na imprensa alagoana de uns 20 e poucos anos antes. A outra coisa, então, Maceió está no mapa. Né? Maceió está no mapa. A outra coisa que eu ia ponderar, então, também é a título de sugestão para o João, e aí você verifique se isso tem relevância ou não para o seu escopo, o seu objetivo, é a situação muito peculiar pela qual a Igreja Católica vive em âmbito universal, claro, com reflexos aqui no Brasil e reflexos que repercutem aqui no Brasil a partir das especificidades brasileiras, né? Que é justamente a situação a qual você fez referência, né, de que você disse em meados do século XIX o Papa houve a unificação italiana, o Papa se aprisionou no Vaticano. Me parece que a gente precisa adensar mais quer dizer, complexificar mais essa questão, porque isso representou efetivamente um trauma, né, para a Igreja Católica em nível mundial, na medida em que, por exemplo, estava acontecendo em Roma o Concílio Vaticano I, né, quando as tropas do comandante lá, Vittorio Emanuele, né, tomam a cidade de Roma e o concílio tem que ser suspenso, né? E o Papa se declara prisioneiro do Vaticano. Então não é só assim, ele se aprisionou e ficou por isso mesmo, né? Não, ele se declara aprisionado no Vaticano e desencadeia uma crise, né, absolutamente inédita, né, na medida em que agora o soberano da Igreja Católica, que era chefe de Estado, né, dos chamados Estados Pontifícios, se vê recluso, e aí você tem toda uma encenação no sentido de fazer o drama, né, por conta do avanço de um Estado que se apresenta como liberal, né, anticlerical, com todas as marcas, né, que a gente sabe que o Estado italiano, quando se constitui, assume em contraponto ao domínio papal, né? Ora, isso tem repercussões tremendas. O próprio ultramontanismo, do qual a gente fala tantas vezes, tantas discussões, né, que têm sido travadas aqui no Lier, ele fica muito reforçado, né, a partir daí. Quer dizer, é como se agora a Igreja Católica toda tivesse que cerrar fileiras na defesa do Papa, porque o Papa foi agredido, porque o Papa foi vilipendiado na sua autoridade de maior representante, do representante de Cristo na Terra. Tudo isso foi por água abaixo, então a igreja tem que cerrar fileiras, né, em torno do Papa, que foi então, né, agredido, atacado, ultrajado. Toda essa linguagem carregada, né, ela se acentua muito nesse ambiente. Então, caracterizar esse trauma, isso é 1870, né? E a solução que isso vai alcançar justamente no ano de 1929, né, o ano em que você justamente termina aí, né, a sua demarcação, com a assinatura do Tratado de Latrão, né, que então restabelece para o Papa a condição de um chefe de Estado, né, embora um Estado circunscrito, né, o atual Estado do Vaticano, né, quer dizer, o que é que a Itália cede, o que a Igreja ganha, né, o restauro de determinadas características de uma Itália católica, né, características católicas para uma Itália que se forjou anticlerical,
Então, você tem essa década que você trata de cobrir no seu trabalho, né, que vai culminar nessa assinatura, né, desse tratado, que é considerado, então, na historiografia ufanista da igreja, né, a retomada da liberdade, o reconhecimento da liberdade, né, tudo isso é muito importante. E um detalhe que você menciona no seu relatório, quem é o mediador, quem é o fulano que agiliza, que faz acontecer o Tratado de Latrão? É um cardeal de nome Eugênio Pacelli. Ora, Eugênio Pacelli não será outro senão o Papa sucessor de Pio XI, Pio XII. Então você tem aí e o Pio XII será muito conhecido, né, entre outras coisas, por ter feito vistas grossas, no mínimo, às ações, né, do nazismo, a perseguição a judeus. Claro, tudo isso de alguma maneira já estava sedimentado, já estava pavimentado por toda essa movimentação que vinha de antes, né? Então não me parece pouca coisa que nesse tempo em que Mussolini, né, para fortalecer o seu projeto fascista, se aproxima da Igreja Católica e faz concessões, etc., tá? Que os organismos oficiais da Igreja Católica, praticamente todo canto do mundo, salvo honrosíssimas exceções que eu não tenho aqui de cabeça, né, cerrem fileiras, né? Finalmente a gente tem agora um líder da Itália católica, que reconhece a história dessa península, suas raízes e não sei mais o que, e vai atuar em conformidade com esse reconhecimento. Penso eu que tudo isso ajuda a entender porque é que aqui do lado de cá, né, um periódico vai manifestar-se, né, nos termos que você trouxe na pesquisa, na apresentação que você nos fez. É basicamente isso que eu queria ponderar. Professor, eu gostaria até de aproveitar que o senhor citou o Papa seguinte, o Pio XII, né, que é o Pacelli. Tem até eu não cheguei tanto nessa parte ainda, mas aí uma curiosidade bateu aqui agora de uma frase que eu já vi. Acho que tem um livro que é o nome assim, O Papa de Hitler. Então, é exagerado falar o Papa de Hitler? Eu não sei dizer assim, nos detalhes, até porque é uma questão muito controvertida, né? Você tem toda uma documentação a respeito desse assunto, que não se deixa muito chegar perto. É uma questão muito tensa ainda nos dias atuais. Não sei se agora com Francisco a coisa ficou um pouco mais aberta, mais fluida. Recentemente eles liberaram a documentação, Pedro. Eu acho que foi o Papa Francisco liberou essa documentação, acho que no primeiro ano dele ou no segundo ano. Que agora que ia dar acesso aos pesquisadores para essa documentação aí da Segunda Guerra. Eu comentei isso porque eu estava com uma vaga lembrança de que isso teria acontecido. Mas para ver, né? Por exemplo, 80 anos depois, né, o pessoal ainda olha isso com muito cuidado. E se diz que o Papa Pio XI escreveu uma encíclica contra o nazismo, que é inclusive uma coisa inédita. Ele teria escrito a encíclica em alemão, ou seja, deixando claro, né, que o alvo dele era Hitler, não Mussolini. Então há uma tentativa de fazer uma diferenciação, né, entre um ditador e outro ditador, né, um fascista e outro nazista. Mas enfim, aí é toda uma seara que eu não conheço muito. Eu não tenho como avaliar com mais pertinência, João. Vou ficar devendo.
Pois é, Pedro, não, mas a contextualização que você fez, ela é importantíssima, viu, João? Fica ligado, porque realmente, para a gente entender essas indas e vindas e por que aproxima, por que distancia, tem que levar muito em consideração esse contexto mais amplo, né? E aí, eu acho que uma das dicas que César deu, que é olhar um pouco para a documentação também, para as cartas pastorais dos bispos daqui, como que eles estão fazendo essas leituras, isso também pode te ajudar, principalmente se você observar, talvez, com mais cuidado, lá no Arquivo da Cúria, a documentação de Dom Santino, que é o segundo bispo, que é o bispo que realmente vai estar aqui de 1910, né, que é quando morre o primeiro bispo, Dom Antônio Brandão, e vai morrer, ele vai morrer também em 1920, 1918, 19 ele morre. Então ele fica aqui uma década. E Dom Santino era assim, ele aparece naquele livrinho do Sérgio Miceli, A Elite Eclesiástica Brasileira, como um dos bispos que são assim, de uma elite política. Ele era de uma família política muito importante na Paraíba. E ele teve uma formação na Europa, né? Ele é doutor, eu acho que ele tinha uns tantos de doutorado. E Dom Antônio, até no dia do lançamento do livro do Padre Márcio, Dom Antônio lembrou de Dom Santino e falou que ele era um bispo que tinha, acho que uns 3 doutorados, né, que ele tinha feito na Europa. Então talvez essa documentação de Dom Santino também, algumas cartas pastorais, você consiga sentir um pouco mais também dessas recepções, inclusive levando em consideração o que o professor Pedro falou aqui, desse contexto do que está acontecendo, né, de modo mais amplo com a situação do Vaticano, né, com a situação da Santa Sé e do Papa e tal. Então a gente precisa estabelecer melhor a complexidade mesmo desse processo. Então agradeço demais, Pedro, as considerações. E aí vamos ficar atentos. Mais comentários, pessoal, por favor, não fiquem tímidos, especulem. Se ninguém não quiser comentar mais nada, eu vou passar a palavra para o João, para ele fazer as considerações finais. E a gente vai encaminhando, então, para o encerramento. João, por favor. Estão me ouvindo bem? Estamos. Gostaria de agradecer aí, não só a oportunidade aqui, mas a oportunidade de agradecer também a senhora por ter dado a oportunidade de fazer parte do PIBIC, que a gente já está aí há uns 3 anos e provavelmente vai ser, provavelmente não, né? Será meu TCC e espero que possa até ir adiante. Né? É um trabalho muito legal. E, de novo, agradecer a presença aqui. E é isso. Muito bem, João. Olha as promessas aí. A gente vai ficar esperando, então. O TCC vai sair porque tem que sair, né? E o mestrado, quem sabe. Vamos preparar mais aí para avançando, né? Então, a gente agradece a presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui. E aí, quem puder ficar um pouquinho aí, o pessoal do grupo, para a gente fazer os nossos encaminhamentos cotidianos, eu agradeço. Agradeço muitíssimo a presença do pessoal que veio aí visitante, Gessele, Quinha, Herbert. Voltem outras vezes, viu? Quinzenalmente a gente tem nossas reuniões, então fiquem à vontade para voltar, para participar com a gente. Um beijo, pessoal, e até logo.